Fala Samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E aí, continuando aí nossos estudos sobre cores, nesta aula estamos falando sobre as cores RGB e RGBA, beleza? Mas antes de tudo, ele precisa entender uma coisa que é muito, mas muito importante, beleza? Então, o que acontece? As cores RGB é uma combinação de 3 cores, beleza? E qual que seria essas cores? No caso, esse RGB, primeiramente, ela é uma sigla, né? Digamos assim, que seria de R de red, beleza? G, que seria green, e o B, que seria justamente o azul, que seria aqui o blue. Beleza? Então, colocar aqui, o que seria vermelho. Aqui vai ser amarelo. Verde, na verdade. Verde. E aqui vai ser azul. Beleza? Então, RGB significa que R de vermelho, G de verde e B de azul, beleza? E vocês podem ver que cada letra aqui corresponde à sigla aqui RGB, beleza? E o que seria isso aqui? E essas cores a gente chama que são as cores primárias, beleza? Ou seja, são as cores primárias. Mas por que primárias? Porque é através delas que a gente consegue estar criando as infinitas demais cores que existem, beleza? Justamente através da combinação dessas 3 cores, vermelho, verde e azul, beleza? E aí o que acontece? A gente já entendeu isso aqui agora, e existe uma regrinha que a gente precisa estar vendo aqui agora, que é o seguinte, beleza, você entendeu que, né, o significado disso aqui significa R, G e B, que cada um corresponde a uma cor, né? Então, beleza. Porém, para a gente poder criar as cores de fato, né? Existe uma regrinha do RGB. Qual que seria essa regrinha? Por exemplo, para a gente poder criar uma cor, a gente precisa especificar, né, a tonalidade, digamos assim, a propriedade específica para cada cor dessa. Então, na regrinha fala o seguinte, que eu posso utilizar valores entre 0 a 255 para especificar a tonalidade da cor, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse especificar o vermelho, digamos assim, o vermelho, então eu teria que colocar a tonalidade dele como a maior possível. E qual que é a maior? Eu acabei de explicar para vocês que seria o valor 255, beleza? Se eu quisesse especificar também a tonalidade mais forte aqui do verde, como é que eu faria? Seria também 255. E se fosse do azul, a mesma coisa, 255. Mas, calma aí, eu não acabei de falar que eu consigo, através dessas 3 cores, criar infinitas demais cores? Pois é, e é justamente através dessa regrinha que eu consigo criar as outras cores, beleza? Relaxa, se você não entendeu, eu vou estar explicando agora na prática, para você conseguir entender aqui justamente comigo, beleza? Então, beleza. Tá, entendi essa regrinha. Então, eu até coloco aqui na frente aqui, ó. Regrinha para criar cores com RGB. Beleza? Então, vou deixar assim. Que vai do 0 a 255. Beleza? Então, aprendemos a regrinha aqui agora. E como que eu crio de fato as cores? Na verdade, não é crio, né? Uso o RGB. Então, beleza. Para poder especificar uma cor RGB no CSS, a gente precisa primeiro colocar, né, a propriedade, que no caso chama, né, o RGB, que seria o RGB. E aqui na frente a gente coloca entre parênteses, beleza? E aí sim, aqui dentro eu coloco a minha tonalidade das cores primárias, beleza? Então, como eu falei para vocês, aqui vai ser um número, beleza? Vai ser um valor. Para eu poder colocar a outra cor, preciso colocar aqui vírgula, beleza? Colocar a outra cor, que seria o número, né? Depois coloco vírgula e coloco a outra cor, que aí justamente vai dar aqui as 3 cores primárias, vermelho, verde e azul, beleza? E aí, aqui eu especifico
na verdade, né, coloco a tonalidade, né, que eu quero. Então, como eu falei, se eu colocar aqui na primeira 255 e nas outras colocar 00, ou seja, qual vai ser a tonalidade maior? Vai ser justamente do vermelho. Então, ou seja, o vermelho ele vai ser exibido. As outras, como está 0, elas meio que vão estar desativadas. E no RGB, né, em qualquer tela que você, né, utiliza pixel aí, você vai perceber que quando está 00, quer dizer que os meus pixels estão desligados. E por estar desligado, a cor vai ser preta, vai ser escura, beleza? Então, se eu fazer agora ao inverso, se eu colocar aqui 0 e aqui colocar 255, qual que seria a cor que vai estar aparecendo? Porque o meu vermelho vai estar desligado. O meu azul também vai estar desligado. Qual? Na verdade, o meu verde, né, vai estar desligado. E qual que vai ser exibido aqui? Vai ser justamente o B, que seria o azul. Então, ele que vai ser exibido aqui agora. Se eu colocar 0 e colocar aqui 255, qual que vai ser exibido aqui? O meu vermelho está desativado, porém, o meu verde está ativado e o meu blue, aqui no caso azul, vai estar desativado. Então, vai prevalecer a cor verde, beleza? Mas beleza, a gente fez aqui agora um exemplo bem simples. Vamos estar fazendo agora lá no nosso código, beleza? Que é o principal, a gente precisa entender isso aqui na prática. Então aqui eu tenho meu arquivo HTML e tenho meu arquivo de estilo, beleza? Então aqui eu vou estar colocando aqui, ó, uma div, vou estar colocando container, beleza? Dessa maneira, vou estar copiando aqui esse container, vou estar colocando o width 300 pixels só para a gente poder brincar aí com as cores, beleza? Então 100 pixels. E para especificar uma cor, né, do meu container aqui, eu vou estar utilizando a propriedade background color, ou seja, colocar uma cor de fundo, beleza? E aí, beleza, aí criei aqui agora. Agora eu vou estar utilizando justamente essa propriedade aqui, RGB, para poder especificar uma cor, beleza? Então, se eu vir aqui agora, ó, se eu deixar 0, 0, 0, ou seja, quer dizer que meu pixel, os pixels está tudo desativado. E vamos estar abrindo aqui no navegador para a gente poder ver como é que vai ficar. Então, vou vir aqui, ó, aula 20, vou estar criando aqui. E aqui está o meu container, beleza? Vou estar deixando aqui um do lado para ficar legal para a gente conseguir ver as alterações. Então, vou estar deixando assim. E aqui vou estar deixando assim. Então, tá aqui. Beleza? Então, como eu falei, tá tudo zerado, então quer dizer que, ou seja, os meus pixels aqui da minha tela, eles estão desativados, na verdade, os pixels aqui dentro do container, tá? Estão desativados. E por estar desativado, né, a cor que vai aparecer vai ser preta, beleza? E aqui eu falei o seguinte, que a primeira cor aqui, ela é vermelho. Se eu colocar aqui 255 no primeiro aqui e deixar as outras desativadas, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar vermelho, beleza? Porque eu estou definindo que a cor primária aqui, o R, né? Ele vai ser, aqui vai ter a maior tonalidade possível, que no caso vai ser o vermelho. Porém, se eu desativar aqui e deixar apenas o 255 aqui no meio, agora vai ficar verde, beleza? Se eu desativar e deixar ativado aqui o último, agora vai ficar azul, beleza? Tá, tranquilo. Isso aqui, talvez você entendeu já, beleza? E aí, vamos voltar para o que eu falei com vocês anteriormente. Que através dessas cores, a gente consegue criar outras cores, beleza? E é justamente isso. Porque a gente consegue combinar essas três cores primárias para poder criar uma outra cor, beleza? Então, se eu deixasse aqui tudo com 255, olha só o que ia acontecer. Ia desaparecer o nosso quadradinho. Na verdade, não desapareceu, ele está aqui, tá? Por que aconteceu isso? Porque, como eu falei que todas as cores primárias vai ter 255, vai ser a maior delas, né? O que acontece? Automaticamente quer dizer que meus pixels está tudo ativado. E quando acontece isso, ou seja, quando meu pixel está todos desativados, a cor que aparece para mim seria o branco, porque é a cor maior que tem. Beleza? Então, o preto seria a menor cor possível e o branco seria a maior cor possível, beleza? Porém, aqui agora eu consigo estar criando outras cores. Por exemplo, se eu tirar aqui o 255, desligar, no caso que seria o verde, olha só o que vai acontecer. Você pode ver que agora ele apareceu aqui, ó, uma outra cor. Se eu recarregar, ele apareceu agora um pink. Por quê? Porque o pink é a conjunção, a junção, na verdade, né, do vermelho com no caso aqui, o azul, beleza? Então, o vermelho e azul vai ficar o pink.
Se eu agora desativar aqui o azul e ativar aqui o verde, agora vai ficar justamente um amarelo, beleza? Olha só que legal, então a gente já conseguiu descobrir duas cores aqui. Outra coisa também, eu não preciso, né? Nem todas as cores vai ter que estar 255 ativado aqui por padrão. Eu posso estar definindo, né, a minha tonalidade entre 0 e 255. Então se eu quiser colocar aqui, ó, 200, ele já vai mudar a cor. Então, ou seja, ele vai cair mais para o verde, porque eu diminui um pouco o meu vermelho. Então aqui vai ficar mais para o lado do verde. Se eu diminuir mais ainda, ou seja, ele vai ficar mais verde, porque a tonalidade maior que está destacando mais seria o meu verde. Então por isso que a tonalidade vai ficar verde aqui, beleza? Se eu fizer ao contrário, ó, 255, ele vai ficar meio que um laranja. Por quê? Porque a tonalidade maior, que está destacando mais aqui, é o vermelho. Porém, tem um pouquinho também aqui ainda do verde. Por isso que vai ficar essa cor. Se eu colocasse aqui 100 aqui também no azul, olha só o que ia acontecer. Ele já ia mudar outra cor. Seria mais ou menos um laranja, um pouco mais rosa, digamos assim. Beleza? Se eu colocar aqui 98, ele não mudou muita coisa, mas ele ficou um pouquinho mais escuro, beleza? Se eu colocar aqui 98 aqui também, olha só que cor ele ficou uma cor um pouco mais escura. Se eu aumentar um pouquinho aqui, ele ficou uma cor um pouco mais roxa, beleza? Então vocês podem ver que através dessas três cores, o vermelho, verde e azul, como eu falei para vocês aqui, eu consigo estar criando aí várias e várias cores, beleza? Então isso aqui é muito, mas muito legal mesmo, porque a gente consegue ver aí o poder que as cores ela tem, beleza? Mas relaxe, calma, que não para por aqui, beleza? Tem muita coisa para a gente poder estar vendo daqui em diante. E, como eu falei, existem várias formas de eu estar criando, né, colocando, especificando as minhas cores. A primeira forma que a gente já aprendeu, que eu já te expliquei, seria a forma aqui utilizando o RGB, que seria uma forma de eu especificar cores, beleza? Então você já aprendeu. Porém, o RGB, ele tem também uma melhoria, beleza? Teria um avanço. E qual que seria esse avanço? O próximo avanço do RGB aqui seria as cores. Coloca aqui, ó, cores que são chamadas de RGBA, beleza? Então, ou seja, por que isso? Porque ele vai ser a mesma coisa aqui, ó, daqui, beleza? Porém, esse A aqui, ele vai ser responsável por colocar a opacidade nas minhas cores, beleza? Então, A, no caso aqui, seria a opacidade. Opacidade, beleza? E aí, como é que seria aqui agora? Aqui no RGB, o que vai acontecer? Aqui ele vai acrescentar um A depois do B, porque vou estar utilizando agora o RGBA e não mais RGB. E aqui o número de argumentos que ele recebe, ele também aumenta, ele recebe um a mais. Beleza? Então fica dessa maneira, ó. Dessa maneira. Então você pode ver que o RGB, ele recebe 3 argumentos, que no caso seria o vermelho, o verde e o azul. Porém, no RGBA, como ele é um avanço do RGB, ele recebe, né, ele muda um pouquinho o nome dele aqui, que vai acrescentar o A, que vai ser de opacidade, e aqui ele também acaba recebendo um argumento a mais, que aqui continua sendo vermelho, verde e azul. E aqui agora vai ser a opacidade, beleza? Então vamos ver na prática como que ficaria isso aqui. Olha só que legal. Então se eu vim aqui agora no estado de novo, então aqui nós temos essa cor, né? Beleza? Vou estar zerando isso aqui tudo, só para a gente poder ver como vai ficar, beleza? Então, aqui você deve imaginar que vai ficar uma cor escura, beleza? E aí vou estar colocando aqui, lembrando, preciso especificar aqui, ó, RGBA, beleza? E aqui vou estar colocando um outro argumento, beleza? Um outro parâmetro. Então, show. Se eu recarregar, olha só que legal, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque agora eu estou trabalhando com o RGBA. E o final aqui, ele indica que é a opacidade, beleza? E aí o que acontece? Quanto maior, né? Quanto maior aqui, mais com opacidade ele vai ter. Então aqui, se eu colocar, por exemplo, 100 e recarregar,
olha só, agora sim ele está com novamente com o meu container com a cor escura, beleza? Se eu diminuir um pouquinho aqui, colocar 90, não vai acontecer nada, beleza? Se eu colocar aqui 10, também não aconteceu nada. Porém, se eu colocar agora 8, também não aconteceu nada. Porém, se eu colocar agora 0.8, olha só que legal. Ele já deu aqui uma mudada. Porque a minha opacidade ele vai sempre do 0, beleza? Ou seja, do 0 a 1. Então eu posso vir aqui, ó, tá 1. Se eu colocar 0.9, ele já deu uma opacidade, já ficou um pouco mais clarinho, digamos assim, né? Então se eu colocar aqui menos aqui, ó, colocar 5, ele também ficou um pouco mais, né, mais clarinho. Se eu colocar agora 0.1, você pode ver que ele está bem mais claro. E se eu colocar 0,0, que no caso seria igual a 0 mesmo, ele sumiu. Se eu colocar isso aqui, ó, ele some. Por quê? Porque eu tenho minha opacidade aqui, ele é 0, está zerado, beleza? E aí eu posso também continuar trabalhando da forma que eu estava trabalhando antes com as cores. Posso colocar aqui, ó, 255, vou estar colocando aqui 98, por exemplo, e vou estar colocando 100. Então aqui ele não vai exibir, por quê? Porque minha opacidade está 0, ele não está aparecendo. Pode se eu colocar 0.5, olha só, ele já apareceu aqui com a cor um pouco mais clarinho. Se eu colocar agora 1, ele já vai aparecer a cor na sua tonalidade, na sua opacidade aqui, né? Com a sua cor mais forte, beleza? Então essa é a forma de estar trabalhando a diferença entre RGB e RGBA e as formas que a gente trabalha com eles, beleza? Então, se você quiser criar, né, por exemplo, um menu, né, uma navbar, por exemplo, e você quiser colocar uma cor, pode deixar com a opacidade um pouquinho maior, digamos assim, você teria que trabalhar já com RGBA, para você conseguir trabalhar com esse parâmetro de opacidade, beleza? Porém, como vocês podem ver, não é assim, né? Não é muito fácil de estar gravando essas cores dessa maneira, né? Então, por exemplo, eu sei que o 255 aqui, ó, em todos, ele vai ficar branco, né? Como falei para vocês, né? O 255 seria a maior aí, tonalidade, e quando tá os 3 ligados, digamos assim, com a maior tonalidade, fica branco, porque branco é a maior cor possível, beleza? Se eu deixar aqui zerado, você também já vai saber que aqui vai ficar preto. Por quê? Porque preto é a menor tonalidade possível, né? A menor cor possível, perdão. Então, eu já sei disso aqui. Porém, se a gente for colocando aqui, ó, cada cor, né? Pode ver que alguns a gente pode até gravar. Então, aqui esse aqui é meio que um rosa, né? Se eu colocar aqui 100, ele já vai pegar uma outra cor. Então, já ficou um pouco mais claro. Se eu colocar aqui 100, ele já ficou com a outra cor. Se eu colocar aqui 50, ele também já ficou com a outra cor, beleza? Então, assim, gravar isso aqui, algumas a gente pode até gravar, outras é um pouco mais difícil, porque a gente quase não utiliza, digamos assim, as cores, beleza? Mas existe também na internet, né, algumas tabelas com essas cores, tanto em RGB quanto em RGBA, que você pode estar consultando. No final dessas aulas, estarei disponibilizando para você uma tabelinha com algumas cores já pré-definidas para você estar aí utilizando no seu dia a dia, beleza? Então essa aula só para poder explicar o primeiro tipo, né, a primeira forma de a gente poder estar trabalhando com cores, que é justamente utilizando o RGB, quando a gente não quer trabalhar com opacidade, e o RGBA, quando a gente quer trabalhar com a opacidade das cores, beleza? E claro, como eu falei para vocês, existem também outras formas que estarei explicando para você nas demais aulas, beleza? Então espero que você tenha entendido esse conceito, né, o funcionamento disso. Também, caso você tenha alguma dúvida, por gentileza, me fale lá no nosso clã, para que eu possa te auxiliar e lhe responder, tirar todas as suas dúvidas possíveis, beleza? Então, muito obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.